Oi. Oi? Esse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco sobre esse cara. O nome dele é Mao Tse Tung. Eu não sei como eu aprendi a falar o nome dele. Se você é uma pessoa muito sensível, não vai assistir esse vídeo, não. Ou se você for menor de 12. Se você for maluco, você pode assistir. Provavelmente você já assistiu várias coisas. Mas se você for uma pessoa muito sensível, não assiste. Pelo amor de Deus. A menos que você queira perder sua sinceridade mental. Na verdade, se já tá no meu canal, já perdeu um pouquinho, né? Não, mas da aqui vai sanidade perder mais. mental. Aqui vai perder. Essa história começa em 1912, depois que a monarquia foi abolida da nossa querida China, né? E os nossos queridos chineses, eles estavam meio lá, meio cá, eles não sabiam como é que eles iam fazer. E aí chegam uns malucos, vamos chamar eles de ricos. Eles tinham pego alguns territórios e estavam simplesmente comandando como se eles fossem presidentes. Mas ninguém tinha falado nada, eles que se meteram na conversa. Aí, os partidos chineses, os comunista e o nacionalista, decidiram se juntar para poder formar uma aliança. Nessa aliança, eles dois conseguiram destruir a maioria desses caras ricos. E aí, quando eles já estavam terminando com isso, o líder dos comunistas, ele acabou indo de vala. E aí, os nossos queridos, eles se ficaram fora um do outro. Tudo bem, guerra. E aí, nessa guerra, chega o nosso querido calvo, né? O Mao Tse Tung. Mao Tse Tung. Mao Tse Tung ou Mao Tse Tung? Nosso horroroso Mao, ele já tava meio que assim, né? Porque ele tava controlando alguns eventos. Pra vocês entenderem, ele tava controlando isso por causa que ele estudou com uns professores que eram bem comunistas, sabe? Bem doido das ideias. E daí ele foi Influenciaram influenciado. ele. E aí ele tava meio que liderando algumas revoltas. E acabou que ele foi elevado a cuidar da parte da guerra. Só que o que acontece? Quando começou a guerra entre os nacionalistas e os comunistas estavam pobres, cara. Eles não tinham nada. Por enquanto que os nossos queridos nacionalistas estavam metendo pau em cima dos comunistas. Enfim, uma parte. Na hora que os nacionalistas e os socialistas foram brigar pela primeira vez, gente, os comunistas eles fugiram. Por quê? Porque como eles estavam tão ruins, gente, eles fugiram. Era 100 mil pessoas, só sobreviveu 30. 30 mil. Metade, mais da metade foi embora. Mas aí, do nada, saindo do chão assim, chega o Japão e ele chega e fala: eu quero seu território. Aí o Japão chega e começa a brigar com a China. Aí o que acontece? O nacionalista e o comunista se juntam de novo. Eles se unem de novo, uma maravilha. E avisando, o Japão entrou nessa porque Segunda Guerra Mundial, gente. E o Japão queria o território chinês. E aí os nacionalistas, os comunistas, eles se juntaram para poder, de novo, ir contra um inimigo em comum. Depois que eles derrotaram o Japão, o que aconteceu? Adivinha? Eles se separaram de novo! O povinho indeciso. E aí, depois que eles se separaram de novo, tava tendo guerra de novo, mas dessa vez, o Mao Tse Tung, ele não tava mais pobre. Ele tava muito melhor, belicamente, cara. Ele tava cheio de arma, ele tava mais forte do que os nacionalistas. Meteram um pau nacionalistas fugiram pra Taiwan e eles ficaram lá no espaço deles, porque eles conseguiram aquilo. Mas isso foi o começo de muita tristeza pra China. E aí, depois disso, o nosso horrível Mao Tse Tung, ele decide que agora ele tá no poder, né? Ele ganhou praticamente a guerra pra galera, então botaram ele no poder. E aí ele decidiu virar socialista. E aí ele falou, eu quero botar igualdade para todos. Todos vão ser iguais e não terá mais desigualdade social. Melhorou muito, gente. Ele deu muito certo. Vocês que querem igualdade, não estão fazendo igualdade, não. Gente, não adianta. Igualdade nunca vai acontecer. Infelizmente. Porque sempre vai ter alguém querendo ser mais rico do que o outro. Chegam nele e falam, mas essa desigualdade tá muito grande, tem muita gente morrendo. Fala quantas pessoas morreram, Rebeca. 45 milhões. Sabe o que ele falou? Fala pra eles o que ele falou. Abre aspas. Melhor deixar metade das pessoas morrerem para que a outra metade possa comer bem. Fecha aspas.
Resumindo, problema seu. Dani. Esse cara é um babaca. E aí, depois disso, isso não pegou muito bem pra imagem dele, né? Obviamente. E como não pegou bem pra imagem dele, ele acabou saindo da política, entre aspas, porque ele continuava em um cargo abaixo do presidente, mas ele ainda estava forte. Ele ainda era o líder do Partido Comunista. Aí um cara chamado Lin, alguma coisa, ele ficou por 2 anos cuidando da China. Ele estava treinando, ele estava se preparando para voltar. Pra voltar ao poder. E aí, depois de 2 anos, ele volta pro poder, né, em 1959. E aí, depois que ele volta em 1959, ele decide que ele vai fazer um pouco diferente. Ele faz uma tal revolução cultural. Pergunta o que é revolução cultural. O que é revolução cultural? É a pior coisa que você já ouviu, é literalmente acabar com a sua cultura. Literalmente. Todas as culturas que ele tinha na China, que ele chamava de velharia, ele queria fazer uma revolução para acabar com tudo isso. Que maravilha. E aí, depois disso, ele simplesmente mexeu na cabeça dos jovens, para os jovens acreditarem que o que ele tava falando era certo. Sem brincadeira, os malucos saíam de casa e iam destruir monumentos. Eles iam destruir artes e coisas que faziam parte da cultura deles, porque o Mao Tse Tung falou que eles tinham que livrar da velharia e ficar de olho no que é novo. E aí, chega finalmente 1976. O nosso horrível Mao Tse Tung vai à morte. Ele morreu de mal de Parkinson e sífilis. Por que sífilis, gente? Pergunta. Por que sífilis? Sífilis, pra quem não sabe, é uma doença sexualmente transmissível. E ele ganhou sífilis indo atrás de novinha. Só que não. Literalmente atrás de novinhas. Ele pegava as meninas que faziam parte. Porque assim, esses jovens que ele mexia na cabeça eram chamadas de soldados vermelhos. E ele pegava essas meninas que faziam parte dos soldados vermelhos e simplesmente ele dava coisa pra elas. E fazia essas coisas pra elas. Porque ele queria sexo com elas, cara. Mas olha que engraçado. Por que ele fazia isso? E eu te respondo. Ele simplesmente tinha a lógica de fazer sexo com virgem da saúde. A gente viu a saúde que ele pegou, não foi? E aí, depois que ele morre, eles tentam colocar uma outra pessoa no poder, não dá certo, e aí eles colocaram o nosso querido Deng Xiaoping. O nosso querido Deng Xiaoping, que não é assunto nosso, é assunto de outras 2 pessoas da nossa sala. Muito obrigada por assistir esse vídeo, e eu não sei mais o que dizer!